Da igreja, com a paz do Senhor Jesus o Cristo. Somos gratos ao Senhor por esta rica oportunidade que Ele está nos concedendo de mais uma vez poder falar um pouco da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo apóstolo Marcos, servo do Senhor que eu estou conhecendo hoje, Wesley, não é isso? Naldo, os demais irmãos ao qual eu conheço, que eu não conheço também. Quero louvar a Deus pela vida de todos que estão aqui nesta noite. Fica até meio difícil porque o homem já deu lugar, mas nós vamos falar um pouquinho também da palavra de Deus. Dá lugar, né, irmão? É igualzinho nós, né? Abra vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7 e o versículo de número 12. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7 e o versículo de número 12. Que diz assim: quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Quando chegou perto da porta da cidade. Amém? Texto bem conhecido da amada igreja. Vai falar aqui sobre Jesus ressuscita o filho de uma viúva, ou a viúva de Naim. Antes desse acontecimento, no próprio Evangelho de Lucas, vai falar que Jesus ele estava em Cafarnaum. E ele estando em Cafarnaum, da porta para dentro de uma casa, estava uma situação difícil. Porque um homem estava enfermo e estava na beira da morte. Mas tinha da porta para dentro da casa um centurião. Não andava com Jesus, não era discípulo, não era apóstolo, mas mandou alguém até Jesus, que eram os anciãos, para dizer o que estava acontecendo da porta para dentro da sua casa. Jesus imediatamente vai em direção daquela casa. Mas quando ele avista que Jesus está chegando próximo da sua casa, ele envia alguns amigos. E a mensagem que ele deu ou falou para Jesus era essa: não sou digno que o Senhor entre dentro da minha casa, seja porta dentro. Porque também sou homem de autoridade, digo a esse ele vai, digo a esse ele vem. Diga ao meu servo, faça isso e ele vai fazer. Mas basta uma palavra do Senhor, e eu sei que meu servo vai ser curado. Jesus está com uma grande multidão. Jesus vai olhar para a multidão, e seja para o povo de Israel, e vai dizer: não vi tamanha fé, nem no meio do povo de Israel. Imediatamente, depois que Jesus ele vira e fala com o povo, quem foi os mensageiros que foram levar as mensagens para Cristo e retorna? Quando eles retornam, vê que o servo que estava enfermo, agora está de pé e está curado. Entendam algo, eu não sei como é que vocês deixaram porta dentro a casa de vocês, mas se nesta noite vocês entraram porta dentro da casa de Deus, aleluia, crendo que algo vai ter de diferente, porta dentro da sua casa já começa agora. Porque aquele que crê na palavra de Deus, a Bíblia nos concede que não fica da mesma forma. Mas quem crê na palavra que saiu da boca de Jesus o Cristo, como aquele centurião, da forma que estava, não ficou a casa dele. Presta atenção, da forma que estava a casa dele, não ficou, porque ele acreditou que não precisava Jesus entrar dentro da casa dele, mas precisava de uma somente palavra, que a casa ia ser mudada. Tem casa de crente aqui, se ele crer vai ser mudada.
Tem casa de crente aqui nesta noite, se ele acreditar vai ser mudada. Mas para isso nós temos que confiar, para isso nós temos que acreditar, para isso nós temos que crer que Jesus vai fazer. Nos dias atuais parece que o crer, o confiar está desacreditado. Você lembra que nós era assim, nós era meio desacreditado, não de Cristo, não de Jesus. Mas quando vinha alguém que no meio da malandragem, ou meio nariz em pé, nós era desacreditado. Nós confiávamos em nós mesmos, ou na banca que a gente andava. Com Jesus é diferente. Você vai confiar na palavra que está sendo liberada do altar. E se a palavra está sendo liberada dizendo eu vou curar, ele vai curar. Se a palavra está sendo liberada eu vou salvar, ele vai salvar. Se a palavra está sendo liberada eu vou abrir as portas e você vai passar por ela, você tem que acreditar que Jesus vai abrir as portas e tu vai passar por ela. Pedro não desacreditava da palavra de Jesus. Porém, Pedro está dentro de uma prisão. Pedro agora está lá no cárcere. Não porque roubou, estrupou, matou alguém. Não, porque pregava a palavra de Deus. Anunciava que era chegado o reino dos céus, para todo mundo se arrepender. E por conta disso, alguém vai prender ele. Mata Tiago a fio da espada. Mas eu aprendi com um ministro amigo meu. Só foi Tiago morrer para a igreja despertar para a oração. Enquanto, aleluia, nada estava acontecendo, estava todo mundo zen. Mas quando prenderam e mataram, alguém falou, vamos para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Nós vamos fazer o que lá? Vamos abrir a porta, vamos fechar a porta e vamos orar. Porque tem alguém da porta para dentro de uma prisão que está preso e precisa ser libertado. Portas abertas para a minha vida e família. Tinha alguém da família que estava preso, injustamente. Mas uma família inteira se reuniu em oração. E o interessante é que quem está preso está dormindo. Está lá em Atos dos Apóstolos. Está dormindo. A gente já foi preso. Para dormir é só sangue, irmão. Naquela época lá, hoje eu não sei, não quero saber como é que é, mas na nossa época era diferente. O couro comia. Você dormia com um aberto e o outro fechado. Qualquer barulhinho estava todo mundo tenso. É assim ou não é? Porém, nosso irmão Pedro está dormindo e vai ser morto no outro dia. Fala aí, quando nós era ameaçados, nós dava a linha, nós sumia. Pedro está deitado e está dormindo, mas vai ser morto no outro dia. O aluguel nos tira o sono. Tira ou não tira? Se está atrasado, a conta da água, a conta da luz, tudo nos tira o sono. Pedrão estava dormindo, sabendo que ia morrer. Sabe o que é isso? Crer, acreditar, confiar na palavra de Jesus. Tem uma igreja que está em oração. Enquanto ele está dormindo, a igreja não estava pensando na morte da bezerra, a igreja estava em oração. Aquela vigília foi diferente. A vigília não era para ver toque-toque, salto de ninguém, nem escova melhor do que ninguém, nem a roupa melhor do que ninguém. Aquela vigília era joelho no chão, cara no pó, pezinho para trás. Porque tinha um da família que já não estava no nosso meio, estava preso e precisava de uma libertação da parte do Senhor. Quer libertação para o teu filho? Quer libertação para o teu marido? Quer que essa porta da libertação se apresente ou se abre perante ele? É de joelho, é no jejum, é na oração, é no crer, acreditar e confiar da palavra que está sendo liberada do altar. Pode vir uma criança dessa dizendo, Jesus é bom e o diabo não presta, Jesus vai curar. E se você acreditar, quando tu chegar em casa, os negócios mudam. É uma verdade. É verdade. Quantas vezes aí você só pensou e o negócio aconteceu? Vem falar que é só comigo não, porque é com você também, já deve ter acontecido. Você falar com Deus aqui, coisa simples, lembra de Neemias? Só pensou,
o rei liberou as cartas. Só pensou, irmão. Não é assim? Aí você fala assim, mas eu nem abri a boca, eu só pensei. Deus vai lá e pum. Não é porque tu é bom não, viu? Nem porque eu sou bom. Jesus disse que é Deus. É a misericórdia que te alcança. É porque também às vezes a gente está com crédito lá de oração, né? Jesus olha lá de cima, Deus vai falar, mas esse aí tem um crédito, está aqui, ó, sempre na oração, está sempre clamando, está sempre juntinho comigo. E a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, que Deus se achegará até vós. E de que maneira nós chegamos a Deus e Deus chega até nós? É através do veículo que nós encontramos e nós aprendemos, que é a oração. Eu não sei qual foi que dia que eu vi aqui, eu vi um vídeo, que eu sei que estava todo mundo de mão dada, tinha um grupo de mão dada, e o senhor que estava aqui em cima, não é? Era uma vigília, né? Eu sei, irmão, eu não estou aqui não, mas eu sempre estou acompanhando. E eu vi aquele negócio, eu tinha chegado do serviço e eu comecei a analisar, olhando, eu falei assim, é assim que nós todos, no geral, não estou falando de placa, estou falando de irmandade. Aleluia, os irmãos em Cristo Jesus têm que estar, é na oração, não só pelo seu umbigo, mas pela causa do próximo, porque enquanto nós oramos pela causa do próximo, Deus está trabalhando em favor da gente. Era isso que estava acontecendo. O povo está em oração, minha irmã. Tem alguém preso do outro lado, mas está dormindo. Mas o interessante é que a oração subiu, mas a resposta desceu, foi lá na prisão. Não foi onde eles estavam. O anjo não se apresentou onde eles estavam. O anjo se apresentou aonde Pedro estava, em porta de shopping automática. Aleluia, tem sensor. Mas Pedrão já passou por uma porta automática de sensor do céu, muito mais anos atrás do que eu e você. Salomão já disse isso, nada debaixo do sol é novo, tudo já aconteceu séculos e séculos e séculos antes de mim e de você. Porta de shopping de antigamente era nós que abríamos lá na zona norte lá, ou então ela ficava aberta, mas a de hoje, dos jovens atuais, é de sensor, se apresentou ela abre, até o metrô, a catraca lá onde eu passo, lá na Vila Madalena, é de sensor, você se apresenta, ela abre. Mas Pedro já passou por ela, irmão, ó. Nada do que nós estamos vivendo é novo. E vem alguém falar que a Bíblia tem que se atualizar. Quem tem que se atualizar é quem está falando. Mas de repente o anjo do Senhor brada no ambiente. Irmão, a Bíblia vai dizer que ele era guardado por 16 guardas. Guardado. Está lá o texto lá. Isso é pregador. Está lá no texto. Guardado. Quem era guardado na prisão, irmão? Mas Pedro estava guardado, era o céu, dizendo assim, esse aqui é meu. Eu não sei qual é a mãe que tem orado pelo filho aqui, mas eu sei de uma coisa, está guardado pelo céu. Está guardado pelo céu. Quantas vezes nós, a bala não pegou em nós? Quantas vezes aqui, Deus deu livramento? Era porque nós era bom? Não, nós era bichinho ruim, irmão. Folgado, valente. E Jesus só quebrando o laço. Sabe por quê? Porque atrás da gente tinha alguém, de joelhinho no chão, orando, clamando, guarda. Salmo 91, imagine, minha mãe, a sua mãe, a mãe de Naldo. Quantas vezes não deve ter orado de Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, dá ordem aos teus anjos, guarda meu filho, livra meu filho, Senhor. E nós chegava doidão ainda no outro dia. E hoje nós já estamos aqui. Eu vim no caminho falando com ele, falei, glória a Deus que nós somos tudo vovô. Todos nós já somos vovô. Minha neta está com 6 anos e eu estou doido para que o outro também já faça mais algum neto aí, para a gente dar uns terra, mais uns glória. Esse aqui, na hora que ele falou do outro, eu falei, olha que maravilha, está crescendo. Daniel está cada vez mais crescendo. Irmão. Então, irmão, entenda que quando nós aqui, num todo, começamos a orar, não só olhando para você ou para a sua família, todas essas 12 portas, e eu acredito até mais, abrem para você. Porta da salvação, abre para vocês. Sabia? Você ora pela vida desta família, e a sua também é alcançada do outro lado. Aí o Senhor está olhando por outra, e aí a do Senhor também é alcançada do lado de cá. Enquanto eles estão orando aqui, o anjo está bradando lá, está abrindo porta lá do outro lado.
Tem uma porta que é a da prisão, a primeira, já caiu por terra o que prendia Pedro, o texto vai dizer. E a Bíblia diz que eles vão se deparar com a porta que é de ferro. Aleluia, a porta está fechada. Nessa tradução vai dizer, e a porta abriu automaticamente, não precisou de chave. Abriu automaticamente, está nessa tradução aqui, automaticamente a porta se abriu. Sabe por quê? Quem era o censor? O censor não era da terra, o censor era do céu, era o anjo do Senhor. O anjo bradou e a porta naquele dia, não está nada no texto, é coisa da minha mente, aleluia, disse assim, a casa caiu para mim, ou eu abro, ou então o negócio vai pegar, então é melhor eu abrir, todo mundo passa, e aí passa o anjo, passa Pedro, ele dá a direção justamente onde tinha uma casa que estava orando pela vida dele. Ele poderia, pregador, ir em qualquer local, em qualquer casa, mas ele foi justamente aonde estavam clamando pela vida dele. Só que ele se depara com uma porta. E a porta está o quê? Só que da porta para dentro, Senhor, salva. Senhor, livra. Senhor, salva. Senhor, livra. Senhor, salva. Senhor, livra. Da porta para dentro. Alguém entende e escuta o nome, a voz de Pedro e entende que ele já está na porta. Rod, uma jovem, sobe na parte de cima onde o povo está orando, falou, Pedro já está lá, está nada, é o anjo dele. Não, mal ele sabia que o anjo já foi, já abriu as portas já se abriram, Pedrão já saiu, mas a Bíblia diz que ele perseverou em bater. Está faltando perseverança, irmão, está faltando perseverança na gente, quando nós, sabe, hoje eu fico vendo, às vezes a gente não quer falar de quando a gente se converteu, mas o negócio era diferente. Eu lembro que quando eu ia numas vigílias do bispo Paulo Moura, já dorme no Senhor, aqui para o lado da Marginal Tietê, na Marginal Tietê, ali da Cruzeiro do Sul, novo convertido, então você só quer ser cheio do Espírito Santo, você pisava lá, você saía, você falava em línguas estranhas, sem você querer falar, a noite inteira. O pregador não se continha de pé. 15 minutos, Naldo, de pregação, ele caía no poder de Deus. Cadeiras quebravam, irmão. Mas não era bagunça não, sabe por quê? As pessoas tinham o desejo no coração de falar em línguas estranhas, ser batizada com o Espírito Santo e com fogo. Eles não se contentavam em ir lá e ver eu falando em mistério. Falou, eu quero falar o que você está falando aí, ó. Eu vivenciei isso. Nós víamos no carro, todo mundo falando em mistério, aquele negócio. Eu ficava falando para Deus em pensamento, eu quero só dormir. Eu não conseguia dormir. Minha mãe ia na sala, falou, o que está acontecendo? Eu falei, não consigo parar. Porque tinha um desejo no coração ardente, não apenas vir no culto e voltar para casa da mesma forma, não, nós tínhamos que ir no culto e voltar diferente. Algo tinha que acontecer, e acontecia. Eu vi um vídeo ontem, o pastor dizendo, quantas vezes eu orei e eu vi gente vomitando o câncer. Eu vivenciei isso aí, e eu nem pregava, eu louvava. Uma vez eu louvando, depois minha mãe chega para mim, e falou assim, essa irmã já dorme no Senhor. Eu esqueci o nome dela, ela... você lembra, sabe fulano? Eu falei, sei. Falou que naquele dia que você louvou, você estava louvando, meu filho, você desceu do altar e tocou na cabeça dela, no ombro dela, a madre dela abriu. E ela gerou. E ela não podia gerar. Aí eu fiquei espantado, olhando, falei, mãe... Ela falou, não, ela gerou, e ela pediu para mim te falar, porque ela saiu da igreja, né, foi congregar em outro local, já estava com os 3 filhos, você está entendendo aí, igreja? Quando você clama a Deus, como foi falado aqui, o clamor, Deus ouve, e Ele traz resposta, e nesta noite aqui a resposta é para todos nós. O filho da viúva,
ou para a viúva, parecia que era o fim de todas as coisas. As expectativas já não existiam mais. A tristeza bateu na porta do coração. A angústia, a falta de um ente querido bateu na porta do coração. Mas mal sabia ela, Jesus, irmão, estava vindo aí. Jesus não foi convidado como lá em Cafarnaum. Jesus, ninguém mandou mensagem dizendo: vem aqui que tem um caso para o senhor resolver. Mas o texto está dizendo que Jesus resolveu ir para a cidade chamada Naim. Naim tem algum significado, é consolo, é aconchego. Aleluia! E eu estou crendo que nesta noite aqui, na porta de alguém aí, Jesus vai se apresentar. Vocês creem nisso aí? Que Jesus vai se apresentar na porta de alguém. Pedrão insistiu em bater na porta, até que eles abriram aquela porta, e quando abriu a porta, todos se espantaram. A tua oração vai causar espanto na vida de alguém aí. A tua oração vai causar espanto na vida de alguém. Alguém vai se espantar. É a mesma coisa quando nós se convertemos. Você está na vida louca, você está na vida doida, e de repentemente, alguém vê você passeando na rua, já de terno, gravata e com a Bíblia na mão. Causa espanto. A população não entende, mas esse aí é fulano? Não, não é não. Aí o outro parece que é. Aí você abre o sorriso, nem parece. É eu mesmo. Jesus me encontrou. Jesus bateu na minha porta. Coração, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele ceará comigo. E é você que está aqui nessa noite aqui. Jesus te alcançou. Jesus nos alcançou. E vai alcançar esse que você está colocando no altar. Para a mãe era o fim. Para nossas mães, o que mais a minha mãe escutava, que já era, que não tinha mais jeito. Mas ela nunca, o irmão não falou, para quem nós estamos dando ouvido? Minha mãe nunca deu ouvido. Minha mãe sempre foi silenciosa. Nem para mim ela dava ouvido, você quer saber? Eu chegava em casa doido e ela chegando do monte. Eu falava, que tanto monte é esse? Que negócio é esse aí? Ela, eu pergunto para onde você vai? Não, então deixa eu com o monte. Até a loucura sumia, eu ia lá para a sala, dormia que nem um anjinho. Mas ela sabia o que estava fazendo. Na calada, no silêncio. Enquanto os mensageiros de Satanás iam lá, caixão e vela preta já era, minha mamãe só no contato com o céu. Toda sexta-feira ela subia para o monte e só voltava 5 horas da manhã. Hoje minha mãe está acamada, mal fala com a gente, né? Está esquecendo das coisas. Cheguei na segunda-feira lá, ela olhando para mim, eu ando de boné. Ela, que boné bonito. Aí eu olhando para ela, eu falei, mas só o boné? Eu falei, mas o filho não é bonito não? Ela, não é não. Eu falei, não acredito que a senhora está chamando o seu filho mais velho de feio. KKKK, tô nada menino, tô brincando. Mas foi através da oração que hoje eu estou contente e estou alegre com Jesus. Que hoje Ele me tornou um cidadão do céu. Que hoje Ele me tornou um pai de família e me tornou também um vovô que eu amo ser avô. No começo eu estava meio de segunda com esse negócio aí, eu não queria não, mas depois você acostuma com o negócio, você quer mais. Então, entenda que Jesus Ele vem vindo. E quando Jesus vem, não vem para deixar a casa da mesma forma. Você viu lá no texto de Neemias, onde é baseado a campanha,
Tem que ler e reler. Neemias estava de boa, está no palácio, está bem, está sossegado, mas sentiu a dor do irmão. Ele poderia escutar e falar assim: eu estou de boa aqui, ainda experimento o vinho e do melhor, tudo que eu quero tenho aqui. Mas quando ele soube que a situação dos irmãos estava em miséria, que os muros tinham caído e as portas todas tinham sido queimadas, a Bíblia diz: e eu, Neemias, chorei e me lamentei, ponto e vírgula, mas estive orando e jejuando perante ao Deus dos céus. Sentiu a dor. Você lembra que é diferente do tanque de Betesda, que significa casa da misericórdia. E aonde você olhando bem a situação, a misericórdia estava bem longe. Porque quando Jesus se apresenta e conversa com aquele homem, ele diz assim: não tem homem sequer que quando as águas são agitadas, me levem até lá. Mas quando eu me esforço para ir, sempre desce alguém na minha frente. Então, quantos ele viu ali ser curado, ou até na mesma situação que ele voltar, andando, caminhando, mas naquele dia não precisou enviar anjo. O próprio Jesus chegou no ambiente. Bastou uma palavra: levanta-te, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz que imediatamente ele se levantou. E levanta a tua mão direita, por gentileza. Vai ser a partir de agora. A situação não vai ficar do mesmo jeito. A situação vai ser mudada da porta dentro do meu lar, da porta dentro da minha casa. E vai atingir familiar, se você crer. Vai atingir familiar, se vocês crerem. Vai atingir, irmão. Aleluia, vai atingir. A Bíblia diz que Jesus vem vindo. Estão querendo, irmão, colocar um fim numa história de uma família. Porque para que serve defunto porta dentro de uma cidade? Para nada. Então eles estavam levando porta afora. Vocês sabem que coveiro naquela época era pago por quem morria. Quem estava pranteando também era pago. Os músicos fúnebres também era pago pela sua tristeza. Mas mal sabia que a alegria do Senhor é a nossa força. E ela vem vindo aí. Recebe que é do céu isso aí. Que a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria vem vindo. Lembra que eu falei? Ninguém convidou, mas a alegria vem vindo. Mesmo sem convidar, ele está chegando. E lá vem Jesus, com a sua comitiva, com os seus discípulos, com outra multidão. Então é mais ou menos, da porta para dentro da cidade é uma multidão que pranteia porque está sendo paga. Mas da porta para fora é um povo alegre que sem ser pago, sem ter dinheiro, mas por conta da presença que tem na vida que é Jesus, canta: santo, santo, santo é o Senhor. Não é assim, irmão? Irmão, Jesus vem vindo. E eu disse aqui e repito: quando Jesus vem, é para mudar a história, é para mudar o quadro. Tinha alguém que da porta para dentro a notícia soou no ouvido dele: não incomode mais o mestre, que a tua filha morreu, filha de Jairo. Jesus olhou para ele e disse: não temais, que seja, não tenhas medo. Só isso, irmão. Não temais, seja, não tenhas medo. Você não vê Jairo indagando, você não vê Jairo reclamando, porque dá para você extrair do texto que foi Jesus parar, a notícia ruim chegou. Pode ver lá no texto. Quando Jesus para, conversa com a mulher, que é a do fluxo de sangue, a notícia soa no ouvido de Jairo. Jesus falando aqui, mas de antena ligada lá. Jesus nada passa desapercebido. Nada. Enquanto ele conversa aqui com a mulher, a antena dele está ligada, ele olha e diz assim: não temas, ou não temais. E a Bíblia diz que Jesus para, Jairo para.
Jesus caminha, Jairo também caminha. O negócio, vou pegar a palavra do Senhor, é você ficar atento com seus ouvidos a quem você está dando ouvido. A voz da terra ou a voz do Espírito Santo? Se o Espírito Santo está falando para, então para, irmão. Se o Espírito de Deus está dizendo para você avança, então avança. Ele ouviu a voz de Cristo parando, ele parou. Mas também ele ouviu a voz de Cristo dizendo não temas, ele começou a andar. Irmão, que confiança era essa? Fala para mim. Porque você está com um caso lá dentro da sua casa e a resposta é aquela resposta que ninguém quer ouvir. Não incomode mais o médico, a tua filha morreu. Quem quer saber dessa notícia? Ninguém. Aí Jesus começa a caminhar. Chega lá, já tem músico, já tem quem está, quem está recebendo está todo contente. Hoje nós vamos ganhar um tutu, porque alguém já morreu. Quem está pranteando, falou, é hoje que nós vamos fazer festa. Aí chega Jesus. Que alvoroço é esse aí? Porque estão todos alvoroçados. A menina não está morta, mas a menina dorme. E a Bíblia diz que todo mundo começa a dar risada. Aí ele no meio da multidão fala, vem Pedro, Tiago e João. Vem, chama só o pai e a mãe. Pedro, Tiago e João. Com Jesus já é 4, certo? Vem o pai e a mãe. Quem é a sétima? Quem? A menina que está lá dentro. E o 7 não é o número da perfeição? Porta dentro. Quando Jesus entrou, tudo se aperfeiçoou. Só disse uma palavra. Talita cume, a ti eu te digo, menina, levanta-te. E agora fique aí imaginando quem estava do lado de fora. Vai ser espantar. Porque a Bíblia diz que Jesus disse, não conta isso para ninguém. Mas dê comida para ela que ela está com fome. Aqui, vai ter palavra dentro da tua casa, irmão. Vai saciar a alma de alguém. E quem vai dar? Jesus através da sua vida aí, A porta da salvação está aberta aí, viu, irmão? Creia nisso aí. Você lembra lá de Noé? Noé, faz uma arca. Aí quando chega para entrar, ele fala, só vai entrar você, seus filhos, suas noras, sua esposa. E chama cada animal aí pelo nome aí. E chamou. Só que a Bíblia vai relatar que a porta foi fechada. E foi trancada. Mas por onde, irmão? Por dentro? Não, por fora. E quem trancou? A Bíblia diz que foi o próprio Deus, o próprio Senhor. Tinha outra porta das 10 virgens. Tinha uma porta que seria aberta. Mas para quem tinha azeite de reserva. Para quem não tinha e foi comprar, quando voltou, deu de cara com a porta fechada. Mas eu estou crendo aqui que tem crente com azeite de reserva aí. Tem porta de salvação aberta nessa noite aqui, meu, para quem está crendo, para quem está acreditando aí. Lá em Neemias vai dizer da porta do monturo. E essa porta do monturo, irmão, eu estudei isso na escola bíblica há muitos anos atrás. Eu tenho até a revista lá ainda. Vai dizer que era onde o povo pegava o lixo de dentro da cidade e jogava para fora. E eu lendo, na hora que passaram o tema, eu falei assim, e é de fato, que o morto para nada servia. E queriam colocar ele da porta para fora. Mas mal sabia que na porta da cidade a vida estava chegando. A eternidade estava chegando. O conselheiro estava chegando, o Deus forte estava chegando, o príncipe da paz estava chegando. E quando ele chega, e eu disse e repito, e é para você dar glória, ele chega para mudar a situação, ele chega para mudar a história. E quando ele chegou na porta da cidade, não chores. E um dia, para nós encerrar aqui, olha isso, eu perguntei para Deus, como é que Jesus, no meio da multidão, tinha gente pranteando, tinha gente chorando, mas ele discerniu quem era a mãe. Ele discerniu quem era a mãe. E aí Jesus falou no pé do meu ouvido, através do Espírito Santo, eu sei discernir a lágrima de um choro que corre no rosto de uma mãe. Não é mãe de mentira, não é lágrima de mentira,
mas é uma lágrima verdadeira. E os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Ele olhou e falou: é aquela. Ele vai na direção dele e diz: não chores. Tem até um hino aí que imediatamente eu parei de chorar. Eliane de Oliveira. E pum, parou. Como é que tu vai parar de chorar através de um homem que você não conhece? Ele deu uma só palavra: não chores. Você está indo enterrar o seu único filho, mas você para de chorar. Em obediência. Parou de chorar. Ele toca no esquife que é o caixão. Quem está levando o texto vai dizer que para. Ele olha e diz assim: a ti eu te digo, jovem, levanta. E a Bíblia diz que o jovem assentou e começou a falar. O que a cidade achava que era o fim, era o princípio de uma nova história na família de alguém. Lembra que eu falei? A porta da salvação está aberta. O que estão achando que é só angústia, só tristeza, só notícia ruim, Jesus está dizendo: estou eu chegando. Estou eu chegando. Vou repetir esse mistério: estou eu chegando. E quando eu chego para mudança. Aleluia. Lembra quando a gente é assim, irmão? É uma coisa linda, que quando chega o caminhão da mudança, você vai sair do antigo e vai para o novo. Você vai sair do antigo e vai para o... Não é tudo alegria. Não é tudo assim, aquele cheirinho de novo, é móveis novos, né? É televisão nova, as crianças, aquela sala que você não tinha, agora você tem, ô glória. Vai pegando aí, igreja, pelo amor de Deus, aleluia. A criança corre para lá. Vou te contar um mistério aqui, não era para mim falar, mas eu vou falar aquele negócio lá e eu encerro aqui, irmão. Falei para o apóstolo, nós se conhecemos há muitos anos. E esse aqui é amigo meu, e minha esposa fala: você tem amigo? E ela fala de dois, fala desse aqui, fala do Naldo e fala do Gerson. Falou: esses aí é seus camaradas, esses aí é amigo seu, porque correu com você antigamente e corre com tu até hoje. E é uma grande verdade. Não estou aqui porque eu estou na frente dele, não. Eu falo isso mesmo porque sempre me ajudaram, sempre correram mesmo. Se eu pedir um socorro, falou: não, negão, você... vamos aí. Um belo dia, eu estava orando, irmã, pregando direto, 2017, e Deus tinha falado para mim: o teu celeiro vai transbordar. Mas como, irmã? Eu não trabalhava. Eu olhava para o celeiro, só gato pingado. Graças a Deus que tinha uns gatos pingados lá. Um belo dia, liga Jorginho: vem pregar aqui. Fui para Pirituba. Em seguida, liga o irmão Marco: vem pregar aqui, que eu tenho um negócio para você. E ali, irmão, ligaram mais um. Me recordo, o Robson Babalô: vem pregar aqui. Quando chegou no final do ano, 2017, nós fizemos um encontro dos amigos. Colocaram no carro do apóstolo tudo que eu tinha ganhado. Quando eu cheguei em casa, foi ele que me levou naquela noite. Abri o porta-mala, não cabia de coisa dentro do meu armário. Aí eu olhei para minha esposa e eu disse: você lembra que Deus falou que o nosso final de ano ia ser diferente, que o celeiro ia transbordar, que as portas iam se abrir. Olha aí o que Deus está fazendo, irmão. Aleluia. Quem crê, confia, acredita, as portas se abrem, o milagre acontece. E eu estou crendo que nesta noite o teu milagre vai acontecer. Eu vim cantando um hino dentro do metrô: vai acontecer milagre hoje aqui. Levanta a tua mão. Vai acontecer milagre hoje aqui. Não importa a tua dor, o teu Deus é
doutor. Vai acontecer milagre. Se coloca de pé. Vai acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui não importa a tua dor. O teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Quem crê no milagre aí, irmão? Quem crê no milagre das portas abertas? Quem crê no milagre das portas abertas? As portas se abriram da alegria, da salvação, da vida eterna para aquela cidade. E aquela cidade teve que glorificar de pé, dizendo: um grande profeta, aleluia, um grande profeta, está no nosso meio. E Deus visitou o seu povo. Eu estou crendo que nesta noite aqui, Deus está nos visitando. E é de uma forma tremenda e especial. Saia daqui nesta noite, crendo que aquilo que você achava que era o fim, o céu está dizendo: Jesus está vindo aí. Jesus está tirando o ponto final, colocando um ponto e vírgula e dando continuidade na história de alguém. Se tem mãe angustiada aí pelo filho, essa angústia vai sair nessa noite aqui. Se tem uma mãe com tristeza no coração por um filho, creia que nesta noite a tristeza vai bater em retirada. Porque Jesus vem vindo aí para mudar o quadro e a história desse filho aí. É noite de mudança, é noite de mudança, é noite de mudança, igreja do Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e creia no seu milagre.